Como saber se o seu filho está com atraso na linguagem? Hoje eu vou bater um papo com a Ana Paula, fonoaudióloga, especialista em atendimento infantil, minha queridíssima também amiga. E aí a gente vai falar um pouquinho para ajudar a nortear um pouquinho você em casa quanto que deve se preocupar com atraso ou não, quando é simplesmente uma questão de estímulo, não é isso? Isso. E assim, o que também está dentro do que é esperado no desenvolvimento da criança, porque o que a gente observa é que os pais eles chegam no consultório com uma dúvida muito grande em relação a isso, e às vezes está dentro do que é esperado. Então a gente vai aqui tirar algumas dúvidas hoje para todos ficarem tranquilos e a gente começar com um universo de possibilidades e estimulação, que é muito maravilhoso da gente tratar. Sim. Você sabe uma coisa que é interessante saber? A gente pode começar com esse papo pelo aspecto quando que uma criança começa a falar? Sim, é importante a gente observar porque por volta dos 12 meses elas começam com as primeiras palavrinhas, mas o que acontece? Algumas crianças às vezes começam um pouquinho antes, outras um pouco depois, existe uma faixa de probabilidade desse início das primeiras palavras. E aí entre 1 ano e 2, nesse ano de desenvolvimento, a criança ela começa com poucas emissões, mas ela vai aumentando a quantidade de palavrinhas nas emissões. Eu sei que ela vai dar um jeito de se fazer entender com a linguagem. Às vezes é uma linguagem não tão estruturada, utilizando algumas palavras. Aí por volta dos 2 anos ela já começa a estruturar as frases, mas ela vai se fazer entender. Então ela vai tentar mostrar alguma coisa, contar algo ou pedir alguma coisa. É sempre dentro da necessidade que ela sente para ela começar essa interação, que ela vai descobrir num dado momento que quando ela fala apo, a mãe dela vai lá e busca água. Ou quem estiver perto, ela começa a comunicação, sim, porque ela é interessante falar, porque assim, a gente acha que a comunicação é através da fala, simplesmente, e não é. Na verdade, a comunicação ela vem muito antes da criança aprender a falar, que é um aspecto importantíssimo, pra gente saber se existe assim um atraso, um déficit ou alguma questão cognitiva envolvida com esse atraso da fala, ou não, se é simplesmente uma questão assim da criança realmente desenvolver o aspecto do falar, da linguagem mesmo. Isso. E tem o que a gente observa muito, a questão da intencionalidade de fala. A criança não vai chegar e sair falando se ela não estiver interessada em falar. Então precisa desse interesse. Aí quando a gente observa, tendo o interesse, ela vai pedir alguma coisa porque ela necessita de algo, ou ela quer mostrar alguma coisa porque ela quer interagir com o outro e contar de alguma forma o que está acontecendo. Então esses aspectos de interação fazem com que a gente observe que, primeiro, ela está inserida num contexto e aí esse desenvolvimento de linguagem ele vai acontecer em casa, com que a criança vivencia. Então, desde lá, a barriga da mãe, ela está recebendo estímulos, ela está atenta às vibrações dos sons, a variação de voz da mãe e do pai. Enfim, quando ela nasce, as cores, os sons, os cheiros, os sabores, os toques, os tatos. Então, tudo que é sensitivo, ela vai adquirindo de informação, vai criando uma rede de compreensão, entendendo o mundo que está à volta dela, para depois ela começar a trazer essas palavrinhas. E aí que a gente vai observando. Se ela tem uma interação boa, ela vai trazer aquilo que já está internalizado, que começou a ser internalizado desde muito tempo antes, Então esse é o primeiro aspecto, a gente perceber que a criança ela tem uma interação com o ambiente, com as pessoas, com a vovó, com a mamãe, com o tio. Então se ela tem essa interação, já é o primeiro fator que a gente, ela tem uma comunicação, não é isso? Isso é o primeiro. Mas quando que a gente realmente preocupa? Olha, ela está com atraso.
a gente vai sempre observar como a criança se porta diante das coisas e se ela compreende. O primeiro passo que a gente precisa observar, meu filho compreende? Porque quando a gente faz quando a gente pede alguma coisa simples, por exemplo, pega o chinelo, ele já sabe que é chinelo, a gente espera que ele já saiba que é chinelo que ele usa, um objeto, né, que ele utiliza bastante. Se a criança não consegue processar a informação e depois executar, a gente já começa a ficar mais atento. Vai lá e pega a toalha, ou pega, enfim, pedindo para pegar alguma coisa, é algo muito prático, um objeto que ele sabe o que é e solicitando uma ação. Então, às vezes, ele vai escutar, vai processar e vai executar a ação. Não vai trazer uma emissão verbal, mas ele vai trazer a compreensão do que foi solicitado e vai executar aquela ação. Quando a criança ela não consegue responder a essas solicitações simples, que tem pouca interação, né? Aí a gente já começa a preocupar. Por quê? Nesses casos, o que é que pode acontecer? Às vezes um atraso de linguagem, ele pode se dar, às vezes por uma falha no aparelho auditivo, né? Às vezes está ali com uma rolha de cera, que pode dar um rebaixamento auditivo, ou às vezes uma perda, né? Isso é interessante, porque nem sempre é algo cognitivo, uma falta de estímulo, uma questão às vezes é uma questão física da criança. Isso. Mesmo, né? E que vai interferir, porque se eu tenho um rebaixamento auditivo, condutivo no caso de uma rolha de cera, que é super comum, né? A criança ela não vai conseguir perceber, ainda mais nessa faixa etária, onde a gente tem, né, o período optimal da linguagem, que vai 2, 3 anos de idade, né? Então a criança está aprendendo todo o optimal da linguagem, que é aquele momento que a criança aprende de uma semana para outra. A criança aprende tanta palavra e tanta coisa, e assim, pergunta e já começa a observar mais, né, as coisas que estão à sua volta. Então, assim, o vocabulário... Aquele pico de crescimento, viu, gente? O vocabulário, ele aumenta muito, de forma muito rápida. As crianças, elas parecem uma esponjinha mesmo. Tudo que chega perto, elas vão aprendendo com muita facilidade. Então, se eu tenho um rebaixamento auditivo, isso vai fazer com que a criança tenha muita dificuldade em interagir e responder ao que lhe é solicitado. E aí tem uma coisa que é interessante pontuar, alguns fatores que a criança, quando apresenta o atraso na fala, também pode indicar alguns fatores como um déficit cognitivo. Ali, crianças que também está dentro do aspecto autista também tem essa característica do atraso da linguagem, além do físico, né? Uma questão auditiva. Então, o atraso da linguagem precisa sim olhar, né, com uma certa atenção para essa criança, e existe um momento que precisa levar para o profissional para avaliar e também descartar até a possibilidade que não é só uma questão de falta de estímulo do ambiente. Não é isso, Ana Paula? E quando que mais você acha que tem que levar para um profissional? O que a gente observa, Renata? Quando a criança, aquele bebê muito quietinho, que quase não chora, que não tem um som muito forte perto, ele não tem reação, a gente leva para fazer uma avaliação. Geralmente os pediatras eles vão dar essa primeira orientação, mas é interessante levar para um profissional para poder observar, né, como está o desenvolvimento dessa criança dentro do que é esperado para aquela idade. Então, os bebês que não apresentam essas reações aos estímulos externos, né, mas em relação a essa faixa etária que a gente mencionou, 1 ano e meio, 2, a criança não está emitindo nada, nenhuma palavra. Até 2 anos. Isso, procure um profissional. Às vezes antes, dependendo do que você observar. Compreensão tá ruim? Leva antes. Porque a gente já precisa entrar com uma intervenção para observar. Às vezes, se tiver algum diagnóstico para ser fechado, já inicia e já começa com uma estimulação direcionada para essa criança ter um desenvolvimento adequado. O quanto antes a família busca um acompanhamento, melhor. Então, se a gente observa só um atraso simples de linguagem, chegou ali aos 2 anos e a criança não está apresentando nenhuma emissão,
já leva, mas é interessante levar um pouco antes, observar sempre a questão de compreensão, aí vem, né? A interação, a compreensão, se tá tudo ok, mas vai observando e vai perguntando também. Então é isso, pessoal. Hoje a gente teve esse bate-papo sobre atraso na fala, o atraso na linguagem, né? Com a fonoaudióloga queridíssima minha Ana Paula, que atende, né? Ela é especialista no atendimento infantil. E aí, se vocês gostaram desse papo, esse tema, né, Ana Paula, que eu acredito que é muito importante ter um conhecimento para saber se leva para um profissional, se não leva, se pesquisa aí um pouquinho, né, como é que eu estimulo a minha filha. Curte e aí coloca nos comentários, porque a gente pode até gravar outros vídeos dando dica até para estimular essa fala, né? Ah, sim. Nossa, e como é interessante, como dá pra gente fazer estimulação com o que a gente tem na rotina do dia a dia. Na rotina, né? Tem muita dica mesmo. legal pra gente poder estimular os nossos pequenos. Então tá bom, eu agradeço. Eu agradeço muito o convite. Um beijo, gente.